No início do século XXI, jogar com um personagem gordinho e de bigode já era coisa do passado. Novos consoles como o Sony PlayStation revolucionaram a indústria. O poder computacional dos consoles modernos, seja o PlayStation ou o Xbox, é muitos megas superior aos primeiros videogames, como o Fliperama Pong. É a mesma coisa que comparar a tecnologia moderna dos arranha-céus com monumentos de pedra. Eu me lembro de ter jogado um game chamado Tecmo Bowl sobre futebol americano. Era um jogo muito envolvente, mas não era tão sofisticado do ponto de vista do visual e da sensação. E não parecia um jogo real da Liga de Futebol Americano. Com os games de hoje em dia, principalmente o Madden Football da Electronic Arts, se você passar pela sala sem prestar atenção, pode até pensar que é um jogo de verdade passando na TV. Que jogada sensacional! Os gráficos detalhados e de alta fidelidade transformaram o jogador de videogame em ídolo do esporte. Não importa qual seja o seu talento físico, ele é capaz de dominar qualquer esporte virtualmente. Os novos games de esportes dão ao jogador uma sensação de poder, como se fossem heróis, porque de repente você tem o rosto dos jogadores e os seus nomes. O jogo é muito realista e a escalação está toda ali. O jogador consegue movimentar os atletas como se fossem soldadinhos de brinquedo num campo de batalha. E essa é uma experiência inebriante. Vamos acompanhar o lance de perto. A Electronic Arts tem um slogan para os games esportivos. Se está no esporte, está no game. A origem dessa frase está na minha paixão pela autenticidade. Para que os personagens do videogame se movam como atletas de verdade, os desenvolvedores utilizaram a captura de movimento, um método tecnológico apropriado de Hollywood. A captura de movimento é um processo no qual você coloca marcadores em uma pessoa para depois capturar os dados do movimento. A técnica tem um resultado bastante realista e permite o movimento das articulações. Uma das coisas que acontece no basquete da vida real é que, para cada movimento, todo mundo na quadra reage de alguma maneira. E a Electronic Arts quis tirar proveito disso. Eles capturaram o movimento de 10 jogadores de uma vez dentro da quadra, além das capturas individuais de movimento que estavam fazendo. E quem joga percebe que faz uma diferença enorme. Quando você faz um pequeno movimento, todos os outros personagens reagem de alguma maneira. Você se sente realmente dentro do game. Hoje em dia existe tanto poder computacional que os cenários são renderizados de uma forma quase hiperrealista. Dá pra ver o globo ocular dos jogadores e uma série de detalhes que não aparecem na transmissão de jogos reais. No entanto, ao tentar criar grafismos mais realistas nos videogames, os heróis do esporte começaram a parecer mais mortos do que vivos. É um fenômeno que os tecnólogos chamam de Uncanny Valley, um termo que descreve a sensação de repulsa que as pessoas têm por robôs quase humanos ou de aparência estranha. É como a diferença entre um corpo vivo e um cadáver. A diferença entre um manequim e um ser humano. Quanto mais humano o gráfico parece, mais acentuada é essa diferença. Então podemos dizer que parece de plástico, parece mecânico, que não é real. Não temos este problema com personagens de desenho animado porque eles não são realistas. E quanto mais realista é a representação, fica mais evidente que são bonecos animados em vez de seres humanos. Sem emoção, mesmo os personagens com aparência mais realista não proporcionam ao jogador uma autêntica experiência humana. Se você não se comunicar com os personagens, pelo menos de uma maneira superficial, como é que vai poder se emocionar com eles? Você não vai ter problemas em matá-los e em capotar os seus carros virtuais. Mas quando você fala com as suas próprias palavras e eles conseguem ouvir, uma conversação real acontece. E assim, você pode se sentir mais comovido a ponto de chorar enquanto interage com eles. O modelo de perfeição de um game é a sua capacidade de fazer chorar. Mas tem gente que diz que só chora quando o game não funciona direito. Outros afirmam que já estão acostumados a chorar com videogames. Então o choro se tornou uma maneira simbólica de viver a experiência humana. Isso amplia o espectro do que um game é capaz de fazer, dos mundos que ele é capaz de trazer para dentro das nossas casas. No começo era difícil representar seres humanos, por isso os games mostravam alienígenas. Mas quando descobrimos como mostrar gente na telinha, começaram a aparecer mais games sobre seres humanos. Hoje em dia, o tipo de emoção que se busca envolve personagens de carne e osso parecidos com seres humanos reais. Esse é o próximo desafio da indústria. Até lá, talvez o fenômeno não precise necessariamente acontecer na tela.
pode acontecer na imaginação do jogador. Era o que acontecia nos primeiros grafismos de baixa resolução ou nos games de aventuras em texto. Se os jogos são capazes ou não de fazer chorar, o videogame continua sendo uma mídia poderosa. Afinal, de que outra forma uma pessoa pode se tornar herói com o apertar de um botão? Versão brasileira Vox Mundi.